Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. Meu nome é João Vitor de Souza Silva. E meu nome é Leandro Barcelos. Nós somos agrônomos, engenheiros agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E trazemos dicas aqui para a gente colher melhor, colher 100 sacos por hectare, mesmo com o clima adverso, mesmo com o veranico. E hoje, né, um tema especial, final de um ano, início de um outro ano. Eu acho que hoje cabe, né, Matheus, João, de a gente fazer reflexões, né? Porque, na verdade, o que a gente fez, o que a gente errou e o que a gente aprendeu é tudo conhecimento, é tudo aprendizado, sim, que a gente tem que levar pro outro ano. E aquela história, entender o que fez e realmente aprender e mudar, né? Porque na brincadeira, né, João, errar uma vez, tudo certo, mas a segunda vez fazer o mesmo erro já é burrice, né? Então, Matheus, João, né, vamos para esse evento, para esse podcast agora que está chegando, né, um ano novo, e eu acho que pegar um pouquinho daquele espírito do Natal também, mas agora chovendo bem, mas o espírito do Natal é um, do ano novo é outro, né? Ou a gente pode emendar os dois, e eu acho que é isso que a gente tem que conversar hoje, João e Matheus, né? A gente vai falar então do que a gente aprendeu e do que a gente tem de visão para o futuro, né, Matheus? Não, perfeito. E eu falo assim, existe as palavrinhas lá do inglês que nós não gostamos muito, que é o briefing, debriefing, né? Mas é importante o fundamento disso, que o briefing lá que é uma reunião para você decidir o que vai ser, que você vai fazer, né? E depois é o que aconteceu, o resultado daquilo. E outro que a gente aprendeu recente, o PDCA, né? Então, planejar, executar, controlar e analisar depois. Então, geralmente, fim de ano vem essa sensação de deixa eu olhar para trás, o que aconteceu, que é o que a gente vai estimular aqui, os aprendizados que a gente teve esse ano, e vamos olhar para frente também, o que a gente vai planejar para o próximo ano. Então, acho que vai ter muitos aprendizados, e aí eu já queria jogar na mesa a primeira pergunta. Eu queria que cada um aqui desse um aprendizado técnico mesmo, vamos falar assim, de solo. João, o que você despertou para você esse ano que você falou assim, cara, esse conhecimento aqui é importante sobre solos? Qual que é o principal fundamento? Aí depois o João, vamos falar de solos os três, depois a gente vai para a planta. Beleza, Matheus. E depois vamos para um mais motivacional. Vamos trocar essa ideia os três aqui, esse bate-bola aqui. Rapaz, sei não. Então, peraí. Vamos fazer ao contrário. Vamos jogar o Leandro primeiro, então. Não, dá pra mim aqui. Tem que pensar. Não, eu tenho um que foi fenomenal pra mim, que era um pensamento que eu tinha já em 2023, mas em 2024 ele ficou muito forte pra mim, que é o nitrogênio no sistema. Pra mim, hoje ele é fundamental. A gente já entendia um pouquinho isso, mas esse ano a gente aprofundou muito. E ainda acredito que nós não chegamos nem nos 30%, 40% ainda. Que é justamente, então, tá sendo esse aprendizado como... vamos pensar um retrovisor, né, Matheus? Que nem a gente falou, a gente tem que ter passado como retrovisor e para frente o para-brisa, né? Então eu vejo que o nitrogênio, para mim, eu sempre ficava muito encasquetado, falar, né, uma palavra mais de gíria, como que produzia mais soja em cima de lavoura de algodão e para mim nunca foi o boro, nunca foi o fósforo, nunca foi o perfil. Claro que eu tô falando de alta produtividade, eu não tô falando de 60 sacos por hectare. Né? Então, para mim, ficou muito nítido. Para mim, o maior aprendizado que eu tive esse ano na parte de solo foi justamente essa parte de nós ter que ter um nitrogênio no sistema e não... Pode até correlacionar com matéria orgânica. Quem tem matéria orgânica alta, 3%, 4%, sim, dá para considerar isso aí. Mas eu estou falando mais de nível de cerrado, onde a gente tem 1,5%, 2% de matéria orgânica. Para nós chegar no 100 saco ou mais, esse nitrogênio tem que estar no sistema. Né? Na forma de nitrato mesmo, um N... que vai estar ali de uma forma que talvez a gente nem explique direito quimicamente ainda, nem saiba. Então, e para mim, daí me reforça isso, que o nosso projeto de futuro é entender isso, né? Por isso que nós estamos com o nosso plano dentro da Raiz da Solução, lá junto com o pessoal de Santa Maria, com o pessoal da Argentina e com o pessoal dos Estados Unidos, né? Para a gente poder entender melhor isso aqui e realmente colocar em prática. E daí eu vejo que vai ser, para quem tem o perfil pronto, né? Para quem já está naquela, que nem a gente falou lá no podcast do Natal, né? Quem já encontrou e que está entre o ponto A e B, já está meio no meio do caminho, o nitrogênio para mim no sistema é o ponto que vai alavancar a gente, né, num futuro melhor com muito mais produtividade. E daí o Brasil sai na frente de novo, porque o Centro-Oeste todo tem a segunda safra. E a segunda safra é o momento de a gente colocar esse nitrogênio no sistema. Então, para mim, Matheus, quimicamente falando de solo, hoje para mim o ponto onde que eu vou focar
vamos lá, assim, as minhas energias vai ser essa parte de N no sistema mesmo. Show de bola. Cara, eu não consegui lembrar de nada não, mas eu acho que pode reforçar a questão do perfil de 20 a 40. Eu acho Perfeito, João. Eu acho que todo ano... Vou até mais um pouquinho. Eu acho que todo ano fica mais forte, mais claro, mais nítido, que o perfil químico construído de 20 a 40 é outro nível de lavoura. Então, nós rodamos bastante esse ano, né? Piauí, Mato Grosso. Foi a segunda rodada que eu dei no Mato Grosso. Então, apesar de estar chovendo bem, as áreas que têm bons níveis de fertilidade de 20 a 40 é outro nível de lavoura. Então, só para reforçar ainda mais o que a gente já fala há bastante tempo, mas todo ano vem e tem aquele talhão que dá uma lapada na gente, e a hora que a gente vai analisar o 20 a 40 é diferente. E, João, acho que nós temos, Matheus, a gente tem que colocar o pessoal pensar o seguinte: esse ano tá um ano bom, beleza? Como nós já tivemos vários anos bons no passado, João, e nós não tinha lavoura como a gente tem esse ano. Né? Eu tô falando de forma geral. Então, parte do sucesso que vai ser esse ano de produtividade, eu tenho certeza, a nível de Brasil, vai fazer parte do clima, sim, porque nós não podemos comparar com o ano passado, que o ano passado foi um ano terrível, né, para todo mundo. Né? Então nós temos que comparar com a média dos outros anos. Então nós estamos com um ano bom, sim. Não é excepcional, mas é um ano bom, mas sim está vindo o resultado de quem está fazendo o manejo nos últimos 2, 3 anos. Então parte desse sucesso vai ser o clima, mas boa parte vai ser o que cada um mudou a mentalidade nos últimos 2, 3 anos. Quebra aquele paradigma que a gente sempre falava. Ah, mas eu não uso meu 20 a 40. Será que não usa mesmo? Será que não usa? Será que apesar de chover bem e distribuído, se você tiver um 20 a 40, você não tem uma melhor lavoura? Isso ficou claro. Não, com certeza. E planta não cresce onde não tem nutriente. O ensinamento do Tesoto, que veio recentemente aqui, falou, cara, a raiz cresce onde tem nutriente, ela não vai crescer onde não tem. Então precisa ter nutriente. O único que não pode ter é alumínio, né, mano? Que não apesar do ambiente confortável, chovendo bem de 0 a 20, ela vai aprofundar. Sim. Vai. E o meu aqui, vou ficar 2, na verdade. Um mais químico também, que é a parte do potássio. Eu acho que quebrou mais paradigmas ainda para mim, que a gente precisa aportar mais potássio, né, com altas produtividades. Não estou falando dos 60, 70 lá, que aí o que já estava sendo fazendo é suficiente. Acho que isso é outro reforço bem forte, Matheus. De a gente estar usando esse potássio, claro que, tem que ter muito magnésio no sistema. Então, a gente aprendeu isso, acho que o ano passado já, mas esse ano veio mostrando mesmo que se a gente quer os 100, 120, 130 sacos, a gente vai ter que ter muito magnésio para poder aportar mais potássio, né? E junto com isso, e o que me assusta cada vez mais é a parte biológica do solo. Eu acho que ainda a gente nem descobriu o potencial que a gente tem disso. Então, lá com o Márcio Rutilli mesmo, áreas de reset, onde tinha ido braquiária ou não, a diferença é gritante de um ano para o outro. Então, cada vez que passa, eu dou mais força ainda para a biologia do solo. Eu acho que ali tem alguns milagres que acontecem, que nem a gente ainda dá todo aquele poder para a biologia do solo que ela merece ainda, né? Matheus, eu acho legal ela falar da biologia, mas nós temos que se alertar de uma coisa então. Porque esses micro-organismos, eles se alimentam de alguma coisa. O que as pessoas têm que entender é que não é do vento. Não é do ar, do oxigênio. Tá, precisa de oxigênio, precisa de tal, mas não é. Se não tiver comida, Matheus, não adianta colocar nada. Não vou que não adianta, ajuda. Né? Talvez pague o custo. Né? Vamos pensar assim, desses bacilos todos, de tudo que tá vindo e com certeza... Ameniza, mas não responde o problema, né? Vamos lá, mas vamos fazer uma conta meio esdrúxula. Assim, tu investiu um saco em microbiológico, vai te voltar 2. Agora, cara, se você tiver parada, né, tu vai investir o mesmo 1 e vai voltar 10. Então, assim, ó, eu vejo que, cara, nós não podemos, João. Um pouquinho da minha vida que eu entendi que o micronutriente, graças a Deus, muito de nós, do nosso professor e a raiz da solução, está mudando esse paradigma, está quebrando esse paradigma no Brasil de micronutriente. E sabe quando é que estragou o micronutriente? Lá em 1990, quando as pessoas colocavam cobalto dentro, eu lembro, cara, eu tinha 12 anos de idade, isso então foi em 1984, eu estava sentado num galpão. Veio um cara que se chamava Campo Bom, lá do Paraná, deu uma palestra e eu sentei no meu primeiro balde de molibdênio. Né? Vamos falar assim, aqui ele falava de molibdênio em 1984, esse cara. E as pessoas usaram molibdênio, mas não deu resultado. Porque nós colhia 30 sacos por hectare naquela época, nós era plantio convencional, não tinha como. E daí o que aconteceu? Estragou pelos próximos 30 anos, porque as pessoas não tinham solo para usar micronutriente, ou não precisava. E agora, na minha visão, o biológico está pegando o mesmo caminho. Se o agricultor não entender que o biológico tem que vir junto com a palhada, a gente vai massacrar o biológico e vai perder uma tecnologia que vai ser muito importante para nós colher 100 sacos facilmente,
né? E depois nós vamos demorar 20 anos, vai ter que vir mais pessoas para quebrar esse mesmo paradigma. Então, acho que o recado, Matheus, muito bem lembrado, e eu acho muito legal. O biológico vai fazer a gente explodir, mas nós temos que dar comida para eles. E não só comida, mas um ambiente confortável para Que automaticamente a palha faz isso, né? Dá comida e ambiente. E, pessoal, vou até retroagir com a palavra que eu usei, né? Acho que a palavra milagre não é o que não é o que eu quis dizer. Não existe nenhum milagre na agricultura. Eu acho que existe um potencial gigante, mas tudo tem uma ordem correta para ser feito. Então não adianta o cara querer fazer aqueles baldão de micronutriente lá, de biológico que ele faz dentro da fazenda, se no resto não está sendo feito antes. Então aquilo lá pode ser que até num primeiro momento te dê um pouquinho de produtividade a mais, mas ele está comendo algo que não existe lá. Então o déficit vai ficar negativo, né? O saldo é negativo dessa conta. O Matheus, no treinamento do professor Andreotti, que teve esses dias na R100, legal. Tava falando de biológico, ele falou uma frase bem legal, cara. Falou, hoje a turma está mais preocupada em quantas UFC tem, qual que é a cepa do micro-organismo, sem se preocupar em qual ambiente que você vai estar armazenando primeiro e depois colocando ele na sua lavoura. Então hoje você vê muito produtor ou muitos agrônomos e técnicos discutindo sobre cepa, sobre a quantidade de UFC e não está preocupado aonde armazenar isso, qual que é o ambiente que esse micro-organismo vai para o campo. Então não adianta nada ficar discutindo para trás, sendo que nem fez a cama para o micro-organismo poder deitar e tirar uma noite de sono para poder trabalhar. Perfeito, João. E olha bem como é interessante algumas coisas. Olha o pré-emergente. Né? Vamos falar assim, pré-emergente, eu vendia pré-emergente em 1995. Né? Vamos pensar, e voltou agora. Por que voltou o pré-emergente? E os mesmos ativos. Os mesmos, cara. Não tem nada de diferente. Mas o que mudou e está funcionando agora? Porque agora a gente sabe usar. A gente sabe como que tem que fazer, a hora que tem que fazer, melhor do que nós sabíamos lá atrás. Não vamos deixar cair o negócio pra gente voltar a aprender, né? Entende, cara? Então quer dizer o quê? Poxa vida, nós estamos então com o biológico, Matheus, e eu acho que isso é futuro mesmo. Nós estamos falando aqui de o que vai acontecer de 2025 para frente. Né? Não adianta nós ficar falando aqui de algumas coisas, mas o biológico sim, é isso aí. Então, tia, vamos prestar atenção né? Nisso aqui, ó, que nós estamos com conhecimento na mão, e é bem isso, João. Não adianta a gente colocar um monte de coisa lá, né, um monte de seres vivos, né, que eu acho que é isso que o pessoal hoje tem que entender, Matheus. O agricultor, o consultor, assim, ó, uma semente, ela é viva. Um biológico, ele é vivo. Né, ele precisa de ambiente lá. Né, e tem os conhecimentos. Então vamos fazer isso. Eu fiz uma pergunta na aula da pós para o professor Gil Câmara sobre os inoculantes longa-vida. Professor, e esse inoculante longa-vida, o que você me diz sobre isso? Pessoa mais capacitada para falar disso, né? Ele falou, João, a tecnologia funciona e funciona muito bem. O problema é que não tem 10% dos produtores preparados para receber essa tecnologia na fazenda. Porque uma vez que você faz isso num ambiente controlado e o caminhão hoje ele entra dentro da câmara fria para ser carregado, o transporte é de um jeito, o armazenamento é completamente de outro jeito. Então a tecnologia sim funciona, mas 10% está preparado para receber isso no mercado. Ou seja, a tecnologia ela vai por água abaixo, por negligência de estrutura ou de ambiente propício lá no solo para receber o micro-organismo e acaba não desempenhando o papel e muitas das vezes nem pagando aquele investimento do produto que nós estávamos comentando. Né, hoje temos, vamos pegar, cara, tu vê como é legal, estamos falando do passado e aprendizado, né, Matheus? Olha bem, é isso, João, acho perfeito que tu colocou, porque pensa bem, hoje nós temos monitores em colheitadeiras, em tratores. Quem que usa metade daquilo, cara? E a tecnologia tá lá. Tá lá, moço, tá lá, é só você programar o trator virar a volta sozinho. Entende? Então, quantas pessoas que têm isso dentro da fazenda? Eu vou te dar um outro exemplo que eu vi acontecer, de fazer AP, fazer os mapas e não usar o mapa. Né? Vamos falar assim, peraí, sabe? O mais difícil ele fez. Entende? Então, a gente está fazendo alguns casos, vamos lá, assim, bem... Então, mas eu acho que isso serve para pensar. Né, João? Nós fizemos lá o podcast do Natal com aquele espírito, e eu acho que hoje esse evento de Ano Novo, ele é legal, e eu acho que tem que ser a época de afiar o machado. Por mais dá tempo de fazer muita coisa ainda. Mas nós pensar, refletir, e nós falamos lá, né, Matheus, também, ó, de a gente fazer a autocrítica. Nós temos que parar e ver o que nós estamos pensando, o que nós estamos fazendo, se realmente nós estamos fazendo. E eu acho que justamente a correria de ano, sempre Natal, Ano Novo, a gente está naquela correria e ninguém quer parar, né? E vamos parar. E na verdade a melhor coisa que a gente faz é, cara, fecha o trem aí mesmo. Né? Vamos parar, vamos refletir para pensar então no passado, olhar para o retrovisor e fazer no futuro. Mas daí então, beleza, João. Chegamos à conclusão que microbiológico é isso, então como é que nós vamos fazer e planejar o nosso futuro agora? Nós vamos botar palha no nosso sistema? Ô Leandro, acho que outro negócio legal que eu me lembrei agora, da parte de aprendizado para poder melhorar para frente.
eu vejo assim, as pessoas mudam demais o planejamento. Isso é uma coisa que eu vi assim, absurdamente alto. Então fez aquele planejamento. Vou dar um exemplo. A rotação da fazenda vai ser 33% milho com braquiária, 33% vai ser soja e os outros 33% vai ser com outro tipo de cultura, um exemplo. Aí aquilo ali subiu um pouco ou desceu um pouco no mercado, muda o planejamento na parte econômica. E aquilo que ele tinha planejado lá atrás não foi em cima do econômico, foi em cima da longevidade do sistema, mas o econômico falou mais alto, e aí ele vai e muda o planejamento. Então a gente tem que refletir um pouco isso. Essas mudanças em cima do planejamento, você não está preparado muitas das vezes e não foi o planejado. Então tentar executar o que foi direcionado no planejamento, que aquilo ali tem fundamentos por trás por ter feito aquilo. E eu acho que nós temos um exemplo, Matheus, aqui na Bahia, de uma fazenda que é campeã de produtividade todo ano. Como é que eles fazem lá? Vamos dizer assim, 40%, 20% é milho, né, todo ano, 40% soja e 40% algodão. Perfeito. E eles mudam um pouquinho esse planejamento. O algodão tá um pouquinho... O milho é assim, ó, é 20% fim de conversa. Por quê? Porque não é só o econômico. A gente tem que pensar no manejo do solo, que vai dar dinheiro. É indireto, né? É o sistema. E beleza, então o que acontece? O algodão tá melhor um ano, vai para 50% de algodão, 30% de soja. O soja tá melhor, vai para 50% de soja, 30% de algodão. O milho fica estável. Então, quer dizer, planejamento a muito longo prazo. Então, eu acho que isso talvez o agricultor tenha que entender. Porque daí sim ele faz o sistema funcionar, que hoje não tem jeito, quem não fizer sistema vai ficar pagando o preço toda hora, quebrando e ficando rico, um ano pobre. Né? Vai continuar assim, e é melhor tu estar estável. E daí você fazer, acho que muito bom que tu puxou, né? Para o agricultor assim, estamos pensando de novo, ó, tem tempo entre uma cerveja e outra para pensar, né, no que vai fazer no próximo ano. Então pense nisso na tua fazenda. Né, cara? De novo, aquela história, né? Visão a longo prazo, tio. Tá provado, tem tanta gente de sucesso que tem, né, nesse sentido. E eu acho que daí uma coisa, Matheus, talvez dá para você falar um pouquinho interessante, que a gente aprendeu, é essa mente mais empresarial. Porque hoje aqui, ó, eu não sei, Matheus, mas esse é a hora de alguém puxar a orelha da gente, né? No bom sentido, assim, ó, cara, vamos lá, vamos pensar. Então é puxar a orelha. Cara, eu acho que você que está trabalhando bastante dentro da Raiz da Solução, essa parte de gestão e de se tornar empresário mesmo, Matheus, acho que de repente você pode falar um pouquinho assim de mudar essa... Que querendo ou não, o produtor é um empresário do negócio dele. Caramba, cara, nós não podemos mais ser amador. João, até agora, comprar terra no Mato Grosso a um saco de soja, comprar terra na Bahia um saco de soja 20, 30 anos atrás, tu podia ser amador que tu fazia. Eu tava falando com a Tati hoje cedo. E aí, os aprendizados lá do curso? Eu falei, ó, primeiro aprendizado que eu tive no curso, não dá pra brincar de ser empresário. É, isso aí. Ou você é empresário ou você não é. Ou não é. Você aprende a ser ou você, cara, não é pra isso. E é uma bandeira que nós temos que levantar, junto principalmente com o Mauro, que é o cara que tem mais experiência disso, que é tornar o produtor rural mais empresário. Claro que o ambiente rural, a família é o primeiro ponto, é nós lá, mas tem que começar a migrar um pouquinho, não 100%, mas migrar um pouco para isso. E se você pensar, na hora que a gente vai olhar um pouco o todo mesmo dos mercados de indústria, de comércio, de qualquer outras coisas, a fazenda é um negócio. Não tem como não ser um negócio. Ela é um negócio. E é o negócio mais arriscado que existe. Por quê? Não existe nenhum mercado que tenha tanta instabilidade do que a soja, do que qualquer cultura, na verdade. Por quê? O preço geralmente não está na nossa mão. Você não manda em preço. O clima não está na nossa mão. Então, quando a gente fala desses dois aspectos, a gente não consegue controlar, mas todos os outros a gente consegue. E mesmo o clima, a gente consegue amenizar. E mesmo o preço, a gente consegue amenizar. Então, a melhor coisa do mundo é você ter conhecimento para poder manejar do jeito que você quiser e conseguir ter lucro. Porque pode ser o mais instável quando você olha mês a mês, ano a ano. Mas na hora que você olha no longo prazo, a cada 5 anos, a cada 10 anos... a agricultura é o mercado mais rentável que tem em qualquer negócio. Matheus, eu falo assim, ó, só para complementar. O cara se tornar empresário ou profissionalizar-se é pensar na família. Com certeza. João, escrevi porque ele isso vai aqui, trazer muito mais benefício para dentro da família dele. Que Segurança. nada mais é que todo mundo trabalha para quê? Para melhorar a qualidade de todos que estão ao redor. Seja colaborador, seja família, seja um amigo, seja um parceiro de negócio. No final, ser empresário é melhorar a qualidade de vida que está diretamente relacionada à família. Justamente, João, eu tinha escrito aqui, ó, se você se tornar um empresário, você vai manter a tua família junto. Né? Por quê? Porque, vamos lá, primeiro tu vai colocar uma cultura, né, dentro da tua família, porque talvez muita família se separe, né, quando chega ali, começa a chegar os filhos ou os sobrinhos, começa a se separar, por quê? Porque não tem uma cultura.
né? Que a gente aprendeu isso também. Então, você tornar um negócio empresário e todo mundo se respeitar e respeitar uma hierarquia, tudo bem dividir os lucros depois, cada um vai ter seu salário de acordo com o seu merecimento, se é mais competente, trabalha onde eu acho que vai manter a família unida. Porque uma coisa, Matheus e João, que eu falo é o seguinte, cara, o grande, talvez, presente de Deus para quem tem alguns hectares de terra é que tenha a capacidade de deixar os filhos debaixo do braço. Debaixo das asas, que eu sempre falei isso, João. O maior sentimento que eu tenho hoje, eu já tive muitos hectares de terra, sabe? E uma das dores que eu mais tenho é isso. Porque hoje eu não tenho nada, né? A gente de terra, não tenho nada. E hoje eu tenho minhas filhas, cada uma para um canto. Se eu tivesse meus 1.000 hectares de terra que eu tinha aqui na Bahia, lá em 2006, se não precisasse ter vendido, hoje a gente agradece, não estaria aqui, né? Mas vamos pensar assim, ó, eu conseguiria colocar meus filhos debaixo da asa. Né? Tem que dar valor nisso aí. E, cara, dá valor, porque para que sentido mesmo que tem a vida? Né? Vamos falar assim, ó, de repente eu e minhas filhas, cada um vai ter que ir para um canto, cara. Porque a gente vai ter que trabalhar, como vocês tiveram que fazer. Eu tive que vir, o Matheus teve que largar a família dele. A família 2, 3 vezes por ano. E olha lá. E olha lá. Entende? Já pensou então? Se nós temos 500 hectares de terra, 1.000 hectares de terra, cara, e nós tornar aquilo empresário, Matheus. Claro que um cara de 50 mil pode ter um salário de, sei lá, 50 mil. Um cara de 5 mil talvez tenha que ter um salário de 5 mil. Entende, João? Mas eu acho que é isso que a empresa, tornar uma empresa capaz de deixar a família mais tempo junto e todo mundo junto, que é o que vale a pena nessa vida. Né? E tem uma mensagem muito forte que é o seguinte: se você não está pensando nisso, você está colocando o seu negócio no risco. E se você está colocando o seu negócio no risco, você está colocando o futuro da sua família em risco. Então, para pensar mesmo nisso que nós estamos falando, que é muito importante. E o mercado é soberano. E ele vai limpar quem não é profissional. Quem for amador, que não fizer certo, que não fizer com capricho, que não for atrás de conhecimento, o mercado vai limpar ele. Como que limpa? Vem um clima ruim, tira a produtividade, junta com um preço ruim, o cara toma um prejuízo gigantesco, ele tem que vender tudo. Se juntar as duas no mesmo ano, quebra metade dos produtores brasileiros, porque eles não estão preparados para passar por tempos difíceis, né? Então, você pensando em melhorar seu solo para amenizar o clima, fazer uma trava de soja para você garantir pelo menos os custos da sua lavoura ali. Com lucro, você pode especular, tentar ganhar mais dinheiro, fazer o que quiser. Jogar na Mega Sena com aquilo lá. Agora, com o custo da lavoura, que aquilo lá vai colocar em risco a sua propriedade, a sua família, o futuro de todo mundo à sua volta e dos colaboradores que estão lá e da produção de alimento que sua fazenda ia produzir, as pessoas que vão ter que pagar mais caro, algumas não vão conseguir pagar o alimento. Então, presta atenção na sua responsabilidade no mundo e faça valer a pena o que você está fazendo, né? Perfeito. E eu acho que isso, Matheus, é assim interessante porque cada um... É aquela história. Tu fazer uma casa, tu precisa de lá 5 mil tijolos. Mas se faltar um, já fica o buraco. Né? Então, cada um tem importância assim. E claro, uma coisa assim, mesmo o agricultor de 50 hectares, né? Se tu juntar 10 de 50, 500, pronto, equivale a um de 500, mas tudo bem, é mais um de 500. E eu acho que é isso que cada um tem que começar a trazer a responsabilidade para si. Né? E de novo, pegar essa parte gestão, empresarial, técnica, vamos lá, tem acesso. E hoje, Matheus, esse dia eu estava comentando com um perseguidor, que nem fala minha avó no Instagram, que não sei o que eu sou um pequeno agricultor que não tenho acesso. Sim, a Raquel tem 35 hectares, tá? E ela tem acesso a tudo, inclusive até uma R100. Né? Vamos pensar por quê? Porque teve todo um contexto e ela está lá dentro. E ela tem 35 hectares. Ela criou as oportunidades. Ela criou as oportunidades dela, cara. Então, peraí, assim, é mais difícil e tal, mas hoje, vamos lá, talvez a capacidade de pagamento é um pouco diferente, mas, cara, tem Instagram, tem podcast, quantos podcasts tem, assim, 50 e poucos nós fizemos só no 80. Ano? Tá, nesse um ano e pouco. Mas tá aqui, toda semana, sábado, às 9 horas, sai um podcast. Fora podcast de outras de outros, tem vários hoje. E tem de todos os ramos ainda. Então, basta. Quer melhorar como empresário, tem podcast de empresário. Quer melhorar como agrônomo, tem o podcast como da Raiz da Solução. Como pessoa, tem de coach, tem de várias coisas. E falando de futuro, né, o sucesso da alta produtividade, qualquer sucesso que você quer alcançar no futuro é na semente que você vai plantar hoje. O que você plantar hoje é o que você vai colher lá no futuro. E aí, entrando na segunda rodada de aprendizados, na parte da implantação, né, do estabelecimento ali da cultura. Quais foram os aprendizados que a gente viu esse ano? Talvez os erros, principalmente. Vou começar aqui. Vi muita gente manejando mal a palhada e tendo um mau plantio. Eu acho que o pessoal ainda não aprendeu a importância. Acho que vai perder 2, 3 sacos ali. E não é só 2, 3 sacos. Às vezes é muito mais, né? Nessa parte de manejo de palha,
na questão da qualidade da semente, que foi desastroso em alguns lugares esse ano, e na questão do tratamento dessa semente para um bom estabelecimento inicial. O que mais que vocês aprenderam aí, ou erros e acertos desse último ano? Cara, eu tenho uma pesada aqui. Então, mete ficha aí, Ela é pesada, sabe por quê, Leandro? Porque, cara, a gente, não só nós, não vamos dar o mérito só para nós, mas todos os nossos professores com quem nós aprendemos, e nossa referência hoje, eu acho que por ser um cara que tem todos os valores que a Raiz da Solução tem, é muito amigo nosso, professor Paulo Arbex. Então, eu sempre cito ele, mas tem diversos professores muito bons em mecanização agrícola. Mas, Leandro, eu fico assustado o tanto que se planta mal, cara. Distribuição de planta, cara, falha, planta dupla, planta tripla, semente por fora. Então, assim, cara, tem hora que você olha para umas lavouras e sem botar o dedo na ferida de ninguém, mas para todo mundo pensar, tem hora que você olha um plantio e você fala, cara, isso aqui é vácuo e singulador. Cara, como é que pode ainda você ver coisas que simplesmente é um check-out de uma máquina? O cara soltou o plantio, parece que tem coisas que vão se perdendo na correria do dia a dia. Então, a hora que aí você começa a contestar alguma coisa, cara, mas olha esse plantio, olha essa distribuição. Ah, cara, porque a correria estava grande, estava para lá e estava para cá. Cara, mas se você não cuidar do seu plantio, que é onde você está colocando a carga genética da colheita sua, da sua produtividade, cara, então assim, eu ainda fico abismado com o tanto que se planta mal, e não é só em um estado ou outro, Leandro, é geral. Perfeito, João. Acho que isso a gente que andou bastante, eu andei bastante também por aí. E sim, então eu concordo contigo nisso aí, né? E dá para fazer alguns apontamentos, mas também vejo, João, que evoluiu. Não, sabe? Evoluiu. Porque é aquilo que nós estávamos falando, Matheus, né? A gente falou bastante no podcast do Natal. Porque, vamos lá, o objetivo nosso é 100 sacos por hectare. Mas nesse caminho a gente vai pulando de 5, de 10, a gente vai indo. E evoluir num certo momento é melhor, é mais importante até do que o objetivo final. E daí, mas bem legal nesse sentido assim, que sim, a gente viu muito isso aqui. E eu acho que, de novo, nós estamos num momento aqui de ano novo, né? Claro, pra gente refletir para trás, refletir o que a gente fez de errado. E justamente isso, cara. Às vezes o cara chega assim, eu pergunto o seguinte, né? Pra cada um se perguntar, terminou o plantio, quando é que você vai revisar a plantadeira? Cara, tinha que ir já pro galpão da oficina, Leandro, quando acabou o plantio. Uma pergunta que eu fazia, eu chegava lá na lavoura e falava assim, cara, quanto que deu de CV seu plantio? Cara, CV? CV é do cavalo a vapor, do trator? Eu falava, mas o cara, CV? Aí eu falei, cara, coisa simples. Mas assim, eu concordo com você, melhorou. Mas, cara, ainda tem muito pra melhorar. Vou fazer uma pausa aqui. Mesmo. João, explica um pouco melhor o que é CV pra turma aí que tá escutando nós. Bacana, Matheus. CV é o coeficiente de variação. Então, hoje você tem a quantidade de plantas por metro, dividido pelo espaçamento que você quer, faz uma conta disso, e ele vai te dar qual seria a distância ideal de cada semente, dentro da quantidade que você quer de população e espaçamento desejado. E aí dentro disso aí, você contabiliza as plantas aceitáveis, as falhas e as duplas. Isso tem no aplicativo do GPD aí, do professor Paulo Arbex. Então, só baixar. 0800, só baixar aí na Então pode abrir sua loja de aplicativo iOS ou Android e digitar GPD, isso, né? Isso, GPD. E aí lá você tem fertilizante, tem semente, tem várias coisas. E aí simplesmente você vai contabilizando ali numa treina de 10 metros, alguns pontos na lavoura. E já vale a pena, João, falar o seguinte, quantos quilos de soja a gente perde para cada 1% de CV? Em média, 10 quilos por hectare. Boa. Uma plantadeira top, mas aquela topada mesmo. Pegar uma Exact Emerge, pega uma Vandestad agora que a gente viu ali, cara, ela, se tiver bem certinho, ela vai te dar um CV de 5 a 7%, porque ela planta muito bem. Então vamos lá. Vamos botar 10? Vamos botar 10. Então vamos lá. Vamos pegar a média que eu vi aí. 45. 45 de CV. Eu vi nas rodadas. Tá, aí. então vamos botar 40. Vamos pegar o mais extremo, né? 40 e 40? 40. 30%. 30 CV. 30 coeficiente de variação. 300 quilos. 300 quilos por hectare. Divide por 5 sacos. 5 sacos. Cara, no plantar. Só para você ir lá regular vácuo, regular o singulador, velocidade, pressão nos carrinhos. Leandro, lá, e aí eu fiz uma brincadeira com a turma. Eu falei assim, cara, e o CV não é só para você ver o quanto você tá bem ou não. Mas o CV é para no ano que vem você chegar para um colaborador e falar assim, turma, ó, o ano passado nós tivemos 40 de CV. O que é o CV? Aí você explica para o colaborador. Então esse ano, vamos fazer de tudo para a gente melhorar, para a gente bater os 20? Não precisa bater os 10, mas vamos bater os 20. E aí você dá uma bonificação para a turma, faz um objetivo, ó, se a gente bater 20 de CV, a gente vai fazer um churrascão, não sei. Pense em alguma coisa. Mas se você não tem um dado para apresentar, como é que você vai cobrar no outro ano? Porque eu fazia essa pergunta.
Eu não sei o CV, tá, mas seu plantio tá melhor ou pior que o ano passado? Eu não lembro. Mas se ele tem o CV, ele saberia falar se estava melhor ou pior que o E ano a casa passado. mede, como fala nosso amigo Gauchinho, né, da expressão agrícola, quem não mede não gerencia. Quem mede não gerencia. Então pronto, cara, vamos começar a ter esses dados. Mas eu acho muito legal isso aí mesmo. E as pessoas dão importância, Matheus, de um manejo de palha. Primeiro, então, nós temos que ter a palha, tá? E eu gostaria de puxar aqui um negócio que eu vi esse dia também num grupo, de assim, um pessoal assim, mas eu não vou... Porque quando a gente não maneja a palha e planta nela alta, a planta estiola, né? E a gente sabe que a gente perde em média 3 sacos por hectare por ela estiolar ali de soja. No mínimo, né? No mínimo. Tá. E daí eu falo assim, mas e daí se der aquele ano, vamos pensar assim, tá seco. Aí tipo a palha vai sombrear a plantinha que tá nascendo, então eu disse, cara... Eu disse, primeiro que é uma mente de escassez desgraçada, né? Vamos falar assim, ó, pelo amor de Deus, cara, você vai deixar uma palhada de 1 metro pra sombrear justamente o que a gente não quer. Porque se tu fizer direitinho e tem palha, tem água, a planta se refrigera. Tá, não precisa sombrear porcaria nenhuma. Entende? Então, assim, ó, mas de novo, eu não tô querendo aqui ser meio, vamos pensar assim, pejorativo, tá? Eu só tô colocando para as pessoas de novo fazer análise. Sabe que eu penso assim? Né? Porque cara, isso a gente pode dizer, tá pensando errado. Né? Assim, não é querer humilhar ninguém, muito pelo contrário. Mas isso tá pensando errado. É a maneira errada de ver. Então, analise lá como é que que você pensa sobre palha. Né? Como é que é manejo de palha, dessecação, que tudo mais que a gente ensina lá dentro do curso, né, da Raiz da Solução, a gente, dentro das mentorias. E eu acho que isso também, então, um aprendizado que a gente pode ganhar. Aí aquela história, sem investir nada, você ganha 4, 5 sacos num plantio, assim, ó. Nada. Manejou bem a palha e plantou bem 10 sacos. Pronto. E aí aquela história de, vamos pensar, tu pegou mais semente de vigor de 95, é mais 10, pronto, saiu de 80 para 100, sem gastar nada. Entende, cara? Então é isso que eu vejo, João. É assim, ó, eu sei que isso vai levar anos, né? Eu sei que vai levar anos, mas, né, a gente escutar a gente falando anos. Um dia, graças a Deus que fica no YouTube a vida inteira isso aí. Até um dia, sei lá, eterno vai ficar esse negócio, um dia vão entender. E que nós já ouvimos lá atrás, Matheus, isso aí. Sim. Né? Lá o professor Disseu Gassi já falava isso, cara. Né? Poxa, tá dentro do livro dele esse negócio. E a gente tem que aprender, às vezes, porque a gente acha que é óbvio algumas coisas, né? E a gente vai ter que falar o óbvio 200 vezes. Porque tem gente entrando e saindo aqui do YouTube o tempo inteiro e tem todo dia nasce um agricultor novo ou o filho dele tá vindo. Então, realmente, às vezes vocês falam assim, ixi, mas eu já ouvi vocês falando isso. Mas beleza, nós vamos falar de novo e de novo. E se você for ver os melhores tenistas, os melhores atletas do mundo, eles não tiveram medo de treinar 1 milhão de vezes o mesmo chute, a mesma tacada de tênis. Então, os fundamentos têm que ser treinados mesmo. Matheus, esse dia eu vi um vídeo do Curry, lá do basquete. Nossa, ele é fera. Cara, beleza, hoje ele é o cara que maior fez cestas de 3 pontos na história dos Estados Unidos. Já há 3 anos atrás ele bateu esse recorde. Cara, eu vi ele assim, ó. Eu nem sei quantas bolas ele fez, cara. Assim, uma atrás da outra, cara. O cara já é top. E ele tá treinando o fundamento. Cara, ele fazendo as bolas e ele botava um cara na frente todo dia, Matheus. Tem aquela frase também, então, eu digo assim, não vou saber. Acho que é do Muay Thai, né? Que eles falam assim, eu não tenho medo de um lutador que aprendeu 1000 chutes diferentes, mas eu tenho medo do lutador que treinou o mesmo chute 1000 vezes. Exatamente. Entendeu? Tá aquela história. Não vamos lá assim. É por isso que a gente assiste a mesma aula, né? Vamos dizer assim, 10 vezes. E sempre aprende. Vamos dar um exemplo do professor Witt. Né? Até um agradecimento especial para o professor Witt aqui. Eu acho que muito obrigado, né, por tudo que ele fez, não só de técnico, cara, mas inspirador. Claro. Porque uma pessoa que não precisava mais fazer nada e tá lá ainda nativa e dando mijada na gente, né? Vamos falar assim, que é isso que eu penso. Então, cara, né, a gente sabe até a sequência dos slides, né, Léo? Aí vem o cara que na história assim, eu assisti 10 vezes a mesma aula, mas nem assisti a primeira, como é que eu vou assistir 10? Né, que nem o professor Paulo Arbex, não, vai lá e mede a plantadeira igual você regula bico a bico o teu pulverizador. E o cara, mas eu nem regulo bico a bico o pulverizador. Então, tipo assim, vamos lá, né, cara? Esforço, assim, ó, sucesso dói, né, Matheus? Então... Leandro, e com esse aprendizado, acho que esse momento de final de ano, a gente também tem que repensar o que a gente precisa se livrar, vamos falar assim, ou melhorar, né, ou cortar da nossa vida. Então, de vez em quando, as plantas precisam ser podadas também para poder crescer. E agora, já entrando nesse espírito, na parte da planta, o que nós aprendeu nesse último ano? Eu acho que a palavra estruturação, acho que foi na parte da planta que a gente mais falou esse ano, mas qualquer coisa que a gente teve de aprendizados em relação à planta, porque a gente passou pelos 3 pilares
do nosso curso? Matheus, eu acho que assim, só para a gente iniciar o assunto, vou voltar naquela frase que está bem no início da nossa aula e foi onde nós construímos uma pirâmide junto da estruturação. Estruturação de plantas não é um produto, ela é um manejo. Que isso fique bem claro. Com manejo você pode fazer um monte de coisa, inclusive o produto é uma ferramenta do manejo, mas não é um produto. Não é um produto, é um manejo que você tem que saber fazer e tem diversas formas de fazer. Então não tem certo nem errado. Quantas boas plantas estruturadas nós vimos ao longo desses dias, né, Leandro? Em todos os grupos, independente da ferramenta que utilizou. Esse dia eu estava até conversando no grupo de WhatsApp e o cara falou assim, eu usei o Etrel, aí o outro usei o Maxel, aí o outro usei o Estruturato, Stop and Go, e foi falando. Aí eu falei, cara, como é que você usou? Não, eu fiz assim, aí eu fiz assado, aí eu abaixei a população, aí eu plantei uma planta que era mais resistente aqui porque eu tava com problema de nematóide. Falei, então, cara, não foi um produto. Olha o tanto de coisa que você fez para colocar esse produto em cima da planta. Aí ele é mesmo, né, cara? Quanta coisa eu modifiquei. João, mas e daí uma coisa legal, assim, ó, que isso eu vou falar assim, ó, agora falando um pouquinho do que a gente fez como Raiz da Solução. Isso é um legado da gente. Claro, com certeza. Né? Vamos falar assim, eu acho que esse é um dos maiores legados nossos. E vamos pensar assim, fósforo de 20 a 40, magnésio de 20 a 40, magnésio na folha. Dose mais alta incorporada. Dose mais alta de calcário, subsolador, oxigênio no sistema, a parte justamente de estruturação de plantas. Que mais? Nutrição foliar. A parte paradigma de aminoácido, dose de cobre. Dose de cobre. Então, vamos falar assim, ó, tudo bem, isso estava lá. Estava lá nos livros, estava muita coisa, mas a Raiz da Solução colocou isso para o Brasil e para o mundo. Né? Vamos falar assim, porque até, né, Matheus, lá o Emerson falou para nós lá no Spotify, foi no Spotify que nós chegamos em 25 países já no planeta. Então, nós já chegamos em 15% dos países do planeta. Né? E o nosso objetivo, então, como futuro já, Matheus, algumas coisas, um dia nós vamos chegar em todos que onde planta soja. Inclusive, temos alunos em Angola, temos alunos na Rússia, temos alunos no caso. Então, João, é isso. Ó. E para mim, daí voltando, então, na história da estruturação, e daí um aprendizado, Matheus, assim, para mim, que foi importante, para mim ficou mais claro. Dentro desse manejo, João, para mim, o maior regulador de planta, então, se chama raiz. Perfeito. Né? Vamos pensar assim, é produto tal, é produto X, né? Cara, o maior regulador de planta é a raiz, porque é ali que produz citocinina. Né? É ali que vai dizer para a planta que ela pode colocar galho e pegar flor. Então, na minha visão... ela vai suportar depois. E vai suportar depois. Perfeito, então, concordo, hoje não tem. Né? Se nós tiver sistema radicular, automaticamente nós estamos regulando planta. E daí, talvez, um outro aprendizado, então, agora pensando no futuro, né, que eu vi bastante gente fazendo nossos manejos, que a gente... Acho que até uma outra coisa legal, assim, que essa história que tu contou, olha como legal. A pessoa lá, ela pensou. Exatamente. Não foi nós que damos uma receita. Exatamente. A gente está ensinando as pessoas a pensar. Ela conseguiu tomar decisão na área dele, no ambiente dele. E é isso que a gente quer, cara. Nós precisamos que as pessoas pensem lá. E eu acho que isso é legal. Né? Mas então, essa parte, assim, justamente de formar de verdade um sistema radicular e automaticamente isso vai gerar produtividade. Né? Então, para mim, assim, ó, fica muito claro, né, que nesse contexto todo de regular a planta, a raiz ela é fundamental nesse sentido aí para a gente poder ter realmente sucesso nessa parte, né, de tudo aí que a gente procura. Então a gente falou de solo, falou de implantação e falou de planta, então acho que é o tripé básico ali para a gente depender menos do clima e buscar os 100 sacos por hectare. Mas agora mudando um pouco mais para o lado pessoal da gente, mais motivacional, vamos falar assim, como um todo, né? Começando pelo Leandro. Leandro, o que representou 2024 na sua vida? Rapaz, eu não sei, mas eu acho que para mim foi o ano especial. Eu, na minha visão, o ano 2025 vai ser um ano espetacular, né? Porque realmente o 2024 para mim, eu tive que mudar muitos paradigmas, ou pelo menos, eu acho que a melhor coisa que eu fiz foi pelo menos tentar. Né, vamos pensar assim, ó, eu tinha muito pensamento, ainda tenho alguns, mas o 2024 para mim, com certeza, se pensar mesmo profissional e pessoal também, eu tive que aprender muita coisa, cara. E foi com certeza o ano de maior aprendizado que eu tive, né, porque eu tive que lutar com muitas coisas assim, comigo mesmo, né, vamos pensar assim, que eu tinha certos... Não sei se dá para chamar de paradigmas, né? Mas eu tinha posicionamentos... Crenças, que eu acreditava naquilo piamente. Algumas ainda eu acredito, mas... E daí, Matheus, eu vejo assim, João, que... falando um pouquinho, assim, do que eu gostei de mim, né? Vamos pensar assim, nesse ano. Que não em tudo, mas eu acho que eu consegui
de uma certa forma, deixar as coisas virem para dentro de mim. Né? Vamos pensar assim, deixar que venha conhecimentos novos, pessoalmente falando, por mais que eu tenha resistência, né, de muitas coisas, mas na minha visão, assim, de um jeito, às vezes, um pouco mais esdrúxulo até, mas, assim, eu acredito que aqueles 10% que eu falo que a gente tem que ter, de deixar as pessoas dizer que a gente está errado, na minha visão, assim, não que eu mudei tudo, mas eu deixei muita coisa vir, né, para cima, assim, de entrar na minha vida no sentido, seja dentro da empresa, seja como pessoa também, né? Então, para mim, assim, um ano bem legal, no sentido, assim, que eu, com certeza, eu não sou a mesma pessoa que eu fui, não sou a melhor pessoa ainda, mas eu não sou a pessoa que eu era em 2023, né, nesse sentido. E tive que ver, né, enxergar, sentir que ainda eu tenho que fazer algumas coisas e trocar algumas coisas por outras, né, nesse sentido. E às vezes a gente é muito arraigado a algumas coisas, né, e eu acho que isso todo mundo no sentido de realmente assim, Matheus, deixar algumas coisas de lado para você criar outras coisas. É que nem aquela história, você quer uma Ferrari, talvez você vai ter que vender o teu, sei lá, o teu HR-V, né? Vamos falar assim, por mais que você é apaixonado por ele, né? Que foi dali que você nasceu, dali que você foi o primeiro carro, mas chega uma hora que a gente tem que desapegar. E daí eu acho que daí a parte melhor nisso, assim, que eu vejo é que eu não conseguiria sozinho, né? Vamos pensar assim, se não tivesse vocês dois, né, me cutucando ali, me exigindo algumas coisas que eu tenho, alguns conceitos e preconceitos, se eu não tivesse ajuda de psicólogo, né, eu não tivesse ajuda da minha família, ter participado de tudo isso, eu não conseguiria. Talvez um dia me tornar uma pessoa nota 10, que eu acho que é difícil, né? Vamos falar assim, é bem difícil, ninguém vai ser 10, mas é que nem a fazenda da gente, né? Um dia a gente ser 100 sacos de soja de média, né? É um negócio muito difícil, mas talvez... Nesse sentido, para mim, o 2024 ele foi sensacional nesse sentido, porque vivi muita coisa, eu vi muita coisa, eu senti muita coisa, mas eu acredito que, não sei, na minha visão, no meu no meu autocrítica aqui, não foi como deveria ser 100%, mas eu acho que eu consegui, pelo menos, dar a chance, né? Dar a chance para que eu melhore, para que as pessoas me digam o que eu estou errado. E escutei, eu acho que eu escutei um pouco. A maneira que eu extravasei isso talvez não foi sempre a melhor, né? Mas eu acredito que pelo menos eu estou em busca aí de ser um profissional melhor, um gestor melhor e uma pessoa melhor, né? Vamos pensar nesse sentido. Acho que foi por aí o 2024 para mim, Matheus. Show de bola. E você, top, João? Top. Cara, eu assim, não sei se é devido aos acontecimentos da vida, mas quando eu olho para trás, assim, na minha trajetória, e no ano de 2024 também foi da mesma forma, eu falo assim, Deus não faz nada por acaso. Deus não faz nada por acaso. Igual o Leandro contou a história dele, que tinha 1.000 hectares, mas se não tivesse perdido não estaria aqui. O Matheus talvez tenha a história dele, por isso que está por aqui. Como nós nos encontramos e como a Raiz se tornou, eu não consigo imaginar uma outra forma se não for Deus. Logicamente, com a capacidade de cada um, nós estamos fazendo isso aqui, multiplicar muitas vezes, mas... eu falo assim, depois da minha cirurgia ficou muito mais claro que Deus acima de tudo. E aí eu escutei uma frase, eu tenho um grupo comigo aqui que tem algumas frases que quando me dá um impacto eu vou lá e escrevo aquela frase. E aí depois eu fico mentalizando aquilo. Isso aí foi um exercício que eu fui criando e tá dando muito certo pra mim. E eu vou ler umas 3 aqui que eu acho que faz muito sentido porque aconteceu comigo em 2024 que aconteceu com nós. Então não só comigo, mas com nós. Tem uma que fala assim, ó, se Deus for seu sócio, você é capaz de chegar a qualquer lugar. Cara, essa frase, ela bateu de uma maneira que eu falei, cara, todas as dificuldades que nós passamos, toda vez que você vai e pede a Deus, pede um caminho, e a gente trabalha para isso em prol, cara, as coisas acontecem. E muitas das vezes um dos meus maiores aprendizados, eu sou um cara que eu quero tudo muito perfeito. Tudo muito perfeito. E aí eu fico bravo quando as coisas não acontecem perfeito. E às vezes eu cobro as pessoas, ou às vezes eu falo... não no intuito de magoar, mas no intuito de, cara, vamos fazer e tal. Vocês dois sabem do que eu tô falando, vocês conhecem meu gênio. E aí, essa semana que passou, eu escutei outra fase de impacto que ela fala assim, ó, não reclame daquilo que um dia você orou para viver. Então tudo que nós rezamos e pedimos aconteceu. Certeza. E às vezes a gente reclama das coisas, cara. Aí eu me emociono um pouco porque a frase bateu, cara. Eu falei, puta merda, velho. Então hora que a gente reclama de uma coisa que a gente pediu para acontecer. A gente pedia trabalho, João. A Lisiane,
A Lisiane, muitas vezes eu via ela ajoelhada pedindo trabalho pra mim. Porque a gente, é aquela história, cada um teve uma situação, o Matheus teve, todo mundo teve, as pessoas que estão nos ouvindo, todo mundo teve. E a gente pediu tanto, né, trabalho. E hoje a gente não tem nem a agenda, às vezes nem pra gente, né? Exato. Cara, então eu digo assim, realmente, cara, nós temos que se policiar. E é por isso que serve amigo, Matheus. Exatamente. E João, sabe, porque, cara, o que você tá reclamando mesmo? Né? Tipo, você tá reclamando de quê? Temos tudo, né, cara? Temos tudo. Nós estamos vivendo, tem Temos hora que a gente respeito, reclama. né? E aí, Leandro, só para complementar essa frase, então não reclame daquilo que um dia você orou para viver. E aí depois veio uma frase logo em seguida no outro podcast que eu escutei que aí fez total sentido, que é o seguinte, que muito é dado, muito é cobrado. Uhum. Então se nós estamos sendo cobrados é porque nós estamos recebendo muita coisa. Então esse é o nosso fardo que nós vamos ter que carregar e com a maior felicidade do mundo. Então, por mais das vezes que a gente entre em conflitos internos ou externos, é sempre no intuito de melhorar. Então, acho que esse é o maior aprendizado meu para 2024, Matheus. Show. E eu acho que só para complementar isso, João, serve assim, eu não sei, porque acho que aqui é aquela história, são experiências trocadas, porque eu chamo de inteligência coletiva, né? Por isso que a gente tem a R100, porque é justamente isso. Nós passamos por muito conflito esse ano, né? Vamos falar assim, ó, de tudo, né? E daí eu falo assim, como Deus quer mesmo, né? Deus fala assim, porque teve muitas horas que a gente pensa em largar tudo, né? Vamos falar assim. Aí que nem diz o cara, lembra que não tem nada, ele fica. Mas vamos lá, a gente pensa, e daí vem aquelas pessoas que é Deus que manda, né? Cara, parece que vem uns negócios que pensa, né? Deus, cara. Chega lá e cara, calma, né? Espera, escute, ensina, né? E daí, Matheus, só para complementar, que eu acho que eu tenho que fazer essa frase, assim, porque pra mim, assim, ó, a parte da psicologia, de terapia, eu era o cara mais contra esse negócio. Mais contra, tipo, mas não tinha. É que nem o cara que colhe 50 e diz que 100 é impossível. Sabe, assim, ó. E vai lá e duvida, faz errado pra nunca colher 100, né? Eu era, cara. E hoje, assim, ó, eu vejo assim, eu falo que tinha que ter um psicólogo pra todo mundo. Né? Tipo, vamos assim, ao invés de médico, faz psicóloga boa, né? Vamos falar assim, porque tem pouco psicólogo sendo formado. Ó, João, tu tá me devendo, tu vai ter que dar uma chance aí. Vou. Então, assim, ó, eu não sei, cara, e isso pra mim era uma coisa que eu dizia com muita certeza. E hoje eu falo, salvou a gente, né, nesse sentido, né? Porque às vezes a gente não tem uma pessoa pra falar, a gente não, né, e tal, e isso ajuda, né? Pessoas que orientam a agenda. Então, Matheus e João, eu acho que isso é perfeito, as tuas frases aí foram sensacionais mesmo. E de novo, né? Nós estamos na virada de um ano, nós estamos terminando o ano 2024, vamos vir para 2025, que nós temos que planejar nossa fazenda, vai ter preço baixo de soja, porque nós vamos produzir soja muito, não tem chance e não adianta chorar. Não adianta, daqui 3, 4 anos é 200 milhões de toneladas de soja, né? Vamos falar assim, porque tá vindo nitrogênio no sistema, tá vindo biológico, tá vindo genético, tá vindo capricho, as pessoas estão começando a caprichar. Cara, nós vamos chegar em 100 saco, né? Então, eu acho, Matheus, que isso engloba tudo, né? E a gente começa a ver. Mas agora é a tua vez, né, Matheus? Porque agora, né, a rocha... Agora sente as pedradas. Agora que eu quero ver. Vocês foram falando, eu só fui lembrando aqui, fui anotando também. Então, eu acho que o ano de 2024 eu posso falar que foi o melhor ano da minha vida, assim, o melhor ano da minha vida. E a frase que acompanha esse ano é: tudo que você pode sonhar, você pode realizar. E aí eu vou citar algumas coisas aqui, né? Tem coisa, moço. Eu sei umas 3 aqui que é certeza. Ó, a gente teve mais de 20 alunos colhendo 100 sacos por hectare. Então, no começo do ano ali, na colheita... Num ano difícil. Num ano difícil. Então, aquilo lá já... Que chegou para nós. Que nós descobriu e que foi comprovado pelo SESB. Perfeito. Eu casei esse ano. Então, em junho lá, eu Parou casei. De enrolar a Marília. Então, foi mais um sonho realizado. A gente fez um evento Experience para mais de 2.000 pessoas. Então, aquilo para mim... foi sensacional. Aquele evento foi diferencial. Um sonho realizado. E temos outros em junho, né? 6, 7, 8 de junho. Leandrão, e vamos para quem tá nos ouvindo, prepara, que vai ser melhor ainda. Melhor ainda. Eu fiz um sonho lá de trás, que quando eu comecei a estudar esse negócio digital, eu ouvi o pessoal palestrando e falava que existia um tal de Plat, né? Aí a gente entrou pro Plat do Érico lá
E não só isso, esse ano eu palestrei no Plat 10+, então eu acho que não tem mais pra onde subir ali, entendeu? Só comenta aí, Matheus, pra quem tá no mercado digital, o que é o Plat, né? Por isso que o Matheus tá entusiasmado que ele palestrou lá. Então, Plat 10+, é para quem faz lançamentos digitais, produtos, infoprodutos, cursos, mentorias e que fatura acima de 10 milhões por ano. Então, é um grupo ali com 80, 90 pessoas que para entrar nesse grupo custa muito caro e tem que ter atingido aquele resultado. Então, tem grandes nomes lá dentro. E, então, eu poder compartilhar um pouco da história da Raiz com a turma lá e grandes nomes falar da Raiz foi um sonho realizado. E o Matheus é um grande nome, porque estava lá palestrando. Aí sim. Isso aí. Depois disso, fui para Itália. Minha primeira viagem internacional, nunca tinha saído do Brasil, então foi uma quebra de até um preconceito. Eu falei, não, tem muita coisa no Brasil para conhecer. Aí ele lembrou, Leandro, que ele precisava do inglês e a esposa é professora de inglês e tem que tomar vergonha na cara de Mas Deus é bom, né, cara? Já colocou lá. Comeu umas pizzas. Depois disso, descobri a gravidez da Marília, minha e da Marília, né? Com o Miguel, que vai vir por aí em junho do ano que vem. Até um nome excelente, que já é nome de anjo. Né? Pra quem tá escutando aí, o Matheusão vai ser pai. E os outros que aconteceu aqui no último mês, que foi a inauguração do centro de pesquisa e a inauguração da nossa sede. Então, assim, tudo isso aconteceu dentro de 24. Então, assim, eu não tenho palavras, a emoção é muito grande mesmo. Primeiro que gostaria de agradecer a Deus, porque eu acho que sem Ele nós não teria força para fazer nada e direcionar nós pelo caminho que a gente está seguindo. A minha família, né? A gente ouviu bastante família semana passada, então honrar meu pai e minha mãe de ter dado a minha vida e eu poder estar experimentando, passar por essas experiências que a gente está vivendo aqui, que eu acho que não tem valor isso aqui. E a raiz da solução, na figura do João e do Leandro e de todos os alunos, todos os mentorados, que se todo mundo não tivesse comprado o nosso propósito, a nossa ideia de futuro, isso aqui também não teria acontecido. Então, agradecimento a todo mundo aí, todos os ouvintes, a audiência, Instagram. Por mais que você ache que não faz sentido, uma curtida sua faz muita diferença. E para os alunos que têm mais contato com nós, é um feedback positivo, que seja negativo, mas os positivos não dá combustível para a gente seguir. E os negativos fazem a gente melhorar. E os negativos fazem a gente Então faz parte, né, Matheus? E eu vejo assim que isso ajuda a curtida, ou repostar, ou mandar para uma pessoa para assistir o mesmo podcast nosso, ajuda nós com a nossa missão. Exato. Né? Que a nossa missão é acabar com a fome no mundo, vamos pensar dessa forma, né, Matheus? A gente está até colocando ela no papel, mas é mais ou menos isso, melhorar a produtividade para que todo mundo... Qualidade de vida e diminuir a fome. Nós temos sim a pretensão de melhorar a produtividade de todas as culturas, não é só de soja, né? Então todo mundo vai ganhar mais dinheiro, talvez a comida fique mais barata e mate a fome de mais gente. Né? Então acho que essa é uma missão que a Raiz da Solução tem. E a gente convoca todo mundo mesmo para ajudar nós, né, a chegar lá, né? E o fardo é muito grande, né, pessoal? Às vezes parece que é fácil estar na posição que a gente está, mas não é fácil. E aí eu queria fazer o último agradecimento meu, que é para Marília, que aguenta eu todo dia lá em casa. Eu acho que a Lisiane e sua família também, João, são pessoas incríveis que realmente suportam a gente, porque sem eles a gente não conseguiria estar aqui. Eu acho que sim, Matheus. A imagem que vem na minha cabeça quando a gente fala disso é a primeira fileira do Experience. Tava todos os nossos familiares ali e aquelas pessoas são a base de tudo e tudo que a gente faz é para eles, cara. Não tem sentido. Eu escutei uma frase esse dia também que a pessoa era tão rica que no final tudo que ela tinha era dinheiro. Então não é sobre dinheiro, né? É sobre quem você está ajudando com aquilo que você está ganhando, né? Então fazer o bem sem olhar a quem, né? Que eu acho que isso é o maior espírito da Raiz da Solução. O maior espírito da Raiz da Solução primeiro, fornecer, que seja informação, que seja uma palavra amiga, que seja um conhecimento, sem esperar nada em troca. Por isso que eu acho que nós estamos chegando onde nós estamos chegando e vamos ir cada vez mais. E João, acho que veio assim a história das frases, eu acho que é o momento correto mesmo, sabe? É agora que a gente tem que pensar. E talvez vocês pensem há um tempo assim, esse dia eu vi também uma frase de um cara, perguntaram para ele o que era sucesso, né? E um empresário norte-americano, bilionário, beleza. E ele falou assim, cara, sucesso é o dia que tiver um feriado
e teus filhos resolver passar contigo. Puta merda. Entende? Não ir pra qualquer canto, eles querem ir na tua casa. E eu disse que Acabou. Bateu. Então eu disse assim, cara, é justamente isso. E nisso tá incluído ganhar dinheiro. Claro, com Entende? certeza. Porque você proporcionar coisas pros teus filhos, então, porque uma coisa que às vezes a gente tem que pensar, e eu penso nisso, e vou escrever lá no vidro da minha sala, cara. Eu acredito mesmo que um dia você vai morrer. Né? E não tem chance. Nós vamos morrer, cara. E daí aquela história, como é que você vai ser lembrado? O que você vai nós deixar? temos na vida é essa. É essa. E claro que a gente quer ter um iate, a gente quer ter carro, a gente quer ter, sei lá, as coisas assim, mas não é só isso, né? E eu acho que por isso que eu falo assim, que cada um pode fazer aquilo dentro do seu habitat, do seu lugar. Como eu falo, tem gente que vai ser conhecida internacionalmente, tem gente que é no Brasil. E fazer a diferença não é ser maior ou menor, é onde você está inserido. Pronto, tu vai ser um prefeito, né? Tudo bem. Não vai ser conhecido no mundo inteiro, que nem o Donald Trump, por exemplo, né? Ou que seja qualquer outro que você queira aí colocar, não importa. O Einstein, né? Vamos falar assim, uma Lavolta. Mas, cara, faça a diferença lá na tua cidade. Se não for na tua cidade, faça na tua família. Né? Vamos pensar assim que eu acho que é isso, que esse negócio que um dia a gente vai morrer. Quem fala o Snoop lá, não vai ser hoje. Mas um dia a gente vai morrer. Então, é aquela história, pensa bem, né, João? Pensa bem, porque tu não leva nada, cara. Não leva nada. E eu acho que isso é importante. Claro que a parte do dinheiro faz parte disso. Né? Porque quem disser que dinheiro não compra felicidade, isso é desculpa de um fracassado. Né? Vamos falar assim, ó, não precisa ter tanto, mas um pouco todo mundo tem que ter. Eu digo assim, pelo menos para não depender do SUS. Né, de você chegar lá e ter que fazer um exame médico, né, a gente vai lá e paga o exame e é atendido. E infelizmente, né, é assim que funciona. Né? Então, eu acho que nesse sentido cabe nós pensar nesse ano novo aí, Matheus, nessa virada de ano, o que fizemos, aprender, porque errar 2 vezes é burrice, né, e a gente seguir, né, com o nosso planejamento, com a nossa... o nosso planejamento, o que a gente quer, a nossa organização, o que a gente quer para o próximo ano e de preferência já pelo menos por uns 5 anos para frente. E antes de nós começar a falar do futuro da Raiz, vamos chamar o último desaprender desse ano. Acho que esse episódio inteiro foi um desaprender. Acho que... Mas vamos tentar buscar mais um aí na mente. E eu vou começar com o meu aqui. Não é nem um desaprender, mas é uma frase que eu aprendi lá na época de República. E foi de um coach dessa turma aí. E ele, não sei de quem é a frase, não é dele também, mas a vida é feita de histórias. Aqui e agora é o momento de criá-las. Então... a gente tem que realmente viver o presente para depois, lá no futuro, a gente conseguir contar as conquistas, as histórias, os desafios que a gente passou. Matheus, para mim, o desaprender, vamos pensar, acho que é meio pegar toda, e acho que puxando até, pegando um pouco desse gancho, né? Eu escutei também um negócio uma vez que é o seguinte, talvez a pessoa que mais transforme o mundo, a que mais consiga colocar as coisas que são boas, porque você vender coisa boa, você é abençoado, né? É justamente a pessoa que sabe contar. Talvez aquele cara que seja o mais técnico. É igual aos nossos professores, aquele técnico que não sabia contar. E daí vem aquela palavra, né, que a gente usa, que a gente aprendeu. Já fazia isso talvez, mas aprendemos dentro do digital, que se chama storytelling. O que é? É contar histórias. Né? Para mim, talvez seja a maior arma, né? Não sei que é uma arma, assim, mas o maior poder que tem. A maior ferramenta que alguém tem é saber contar histórias. Né? Porque a gente pode... levar o conhecimento contando histórias. Porque às vezes só o técnico, ele é chato, né? Mas o ser humano gosta de histórias. Né? Então acho que a gente consegue fazer isso. Fazer uma pausa aqui até para aprendizado para a turma. O produtor rural, mas eu não preciso saber contar história. Precisa sim, porque se seus funcionários não comprar a sua história e o que você quer de futuro, eles não vão agir do jeito que tem que agir. Exato. Então, sim, aprenda a contar uma boa história também. E isso que tu pode ser, tem gente que é natural e tem gente que tem que treinar. Né, nesse sentido, eu falei assim, por exemplo, Matheus, eu até 2021, quando fiz a primeira palestra, eu não queria ver ninguém na frente, não, uma câmera, nada, eu conto para todo mundo isso. E nós conversávamos lá na fazenda, né, mas era diferente, depois a gente aprendeu, a gente buscou conhecimento nesse sentido. Né? Então, por isso que a gente incentiva as pessoas a fazerem os cursos, a procurar que seja de graça no Instagram, no YouTube, o cara procura aprender.
né? Ver outra história. Que daí com aquela história você acaba juntando as coisas, começa a pensar e começa a criar a tua história. E, Matheus, não tem chance não. Os melhores contadores de história, os caras que mais têm sucesso. E só uma historinha nesse dia de campo, né? Foi, acho que uma das primeiras vezes que eu falei em público e eu tremi igual o Vara Verde, que eu não conseguia segurar o microfone. O Matheus parecia... Então acho que dá pra treinar e melhorar. Com certeza, Matheus. E nunca tem um limite, né, final, não. Eu só vou reforçar, Matheus, que eu acho que é uma reflexão para todo mundo fazer, como é virada de ano, igual todo mundo comentou, é pensar que o coletivo sempre é melhor do que o individual. Sempre. Então eu acho que isso é uma reflexão que todo mundo tinha que fazer e realmente ver quem são as pessoas que estão ao redor de você hoje. E são realmente as pessoas que você quer seguir no próximo passo. Porque faz parte. Conviver com pessoas que têm o mesmo objetivo que você, o mesmo espírito que você, vai te levar a outros níveis que você não vai chegar. E, João, eu acho que essa é a proposta que nós temos como resolução. Se nós pensar em futuro, então... Entrando no futuro, eu penso o seguinte, cara, você quer ser igual os raizeiros são? Entre para a raiz da solução. E aquela história assim, vai dizer só a raiz são? Não, tem outras. Mas a raiz da solução é diferente por várias coisas, né, que tem essa mentalidade, tem esse senso de grupo, tem o senso de família, de comunidade. Então é o seguinte, você quer sair de onde é que você está? Sim, a raiz da solução é uma das melhores. E não entendam... Assim, não, a Leandro tá falando essas coisas que tá querendo... E não estamos comparando com ninguém, é com nós mesmos. E com nós mesmos, e assim, não é que tá querendo vender. Nós temos o que vender. Nós temos curso, nós temos mentoria, sim, que ajuda, que agrega, e também é muito justo isso. Né? Tipo assim, quando você vende uma coisa boa, você é abençoado. Então a gente tem. Agora, você quer continuar naquele cara que colhe 50 sacos reclamando do clima? Beleza, você vai ficar lá. Agora você pode escolher, né? Porque agora é o momento de pensar no futuro. Né? Nós escolhemos, a gente está pagando muitos preços, Matheus, né? Da nossa vida particular, de muitas coisas, mas nós escolhemos mudar o mundo, ou melhorar a agricultura brasileira. Não foi uma escolha nossa. Né? Nós não fizemos, a gente foi atrás de conhecimento, nós fomos atrás de... Nós pagamos o nosso preço. De mentoria, no sentido assim, nós fomos atrás de gente para nos ajudar. Né? E hoje pode ser assim, pessoas mentores e os nossos mentorados, por exemplo, nossos colaboradores dentro da empresa, a gente foi atrás de conhecimento. Né? Porque aquela história, Matheus, tu coloca lá nas frases assim, beleza, nós temos que fazer coisa diferente para ter resultado diferente. Mas você mesmo colocou lá, para ter resultado diferente, você tem que ter conhecimento. Com certeza. Porque você não vai ter resultado diferente se você não tiver conhecimento. Não, você vai fazer errado. Vai fazer errado. Para você ter conhecimento, o coletivo é muito melhor do que o individual. Então, nós fizemos planos para o futuro. Nós temos vários planos para o futuro. Dentro disso tá nossas mentorias, tá nós estudar, tá nós experimentar. Né? Então eu vejo o seguinte, aquela história, não tem chance, cara. Se você for a média das 5 pessoas que tu convive, Matheus, não tem jeito. E se você que está nos ouvindo ainda não fez seus planos, esse é um excelente momento para parar e refletir. E tem uma coisa que o pessoal fala, e eu tenho certeza absoluta, né? Que a ambiência é a força mais forte que existe. Então, se eu quero aprender inglês lá, João, se eu ficar 1 ano lá nos Estados Unidos, eu vou aprender ou não vou? Com certeza. Então, o ambiente molda todo mundo. Então, se você quer ter resultados diferentes, primeira coisa que você tem que fazer é mudar o seu ambiente. Porque você mudando o ambiente, você vai encontrar pessoas diferentes, essas pessoas diferentes vão dar ideias diferentes para você, e essas ideias diferentes vai dar ações diferentes para você fazer. E as ações diferentes vai dar resultados diferentes na sua lavoura, na sua vida, em qualquer lugar. Então, o ambiente, a ambiência que você vive, é o que define o seu futuro e o seu sucesso. Excelente. Exatamente, mas eu dá para fazer um exemplo para as pessoas entenderem. Se você quer colher 100 sacos por hectare, por exemplo, você tem que ir lá no dia de campo, você tem que ir lá no congresso. Você tem que trocar ideia com quem colhe. Às vezes é um sábado, trocar ideia, um sábado, um domingo. Você vai ter que trocar o futebol, a cachaça e o churrasco. E tudo tem seu preço. Ou sei lá, a academia ou a conversa entre as mulheradas lá, porque também faz parte. Né? Então é aquela história. Então vai lá ver, né, como é que faz. Inclusive, né, dia 10 de janeiro, aqui lá nós temos um dia de campo lá em Ubiratã. Perfeito. Né? E vai estar lá, então lá no Paraná, vai estar todo mundo lá. Então, beleza. Pra quem não comprou ingresso, tá lá no site. Tá lá. Né? Vai ter o da Gisele, vai estar na semana seguinte. Na semana seguinte. 13, 14. Pô, quer aprender a controlar pé de galinha, cara? Vai ser do nada? Você não falou do pré-emergente? Do pré-emergente. Você sabe usar pré-emergente? Eu vou citar um exemplo de mais uma história, porque é boa história. Mas eu tinha uma irmã, tenho uma irmã, né, que ela é meia boca, assim, então ela não estudava muito, né? O que ela fazia, João? Até aconteceu um caso, ao invés de pegar fogo. Ela acendia a velhinha, né, para o Espírito Santo eliminar ela, mas ela não estudava. Pra ver se até teve uma época que ela esqueceu até da velhinha que pegou fogo lá no quarto, né? Vamos falar assim, opa, cara, o Espírito Santo, infelizmente, cara, ele pode te dar uma mão, mas ele não vai te ensinar as coisas. Tu tem que ajudar ele. Aquela história, ajuda Deus, né, tia? Então eu vejo assim, ó, cara,
troca o ambiente. E não precisa trocar 100%, você não ir mais no futebol, você ir cara, vai 20%. Aquela brincadeira que eu faço, 20% escuta Gustavo Lima, 80% a Raiz da Solução Podcast. É isso aí. Né? Vamos falar assim, ó, eu acho que é por aí, nesse sentido. Não precisa ser fanático em nada, mas procura mudar o ambiente, Matheus. Né? Deus ajuda quem cedo madruga. Então, é mais ou menos por aí, né? Então, indo agora pro último bate-papo aqui, que você tem compromisso também, Leandrão, que eu queria uma frase de cada um, ou uma frase, ou algumas coisas, do que esperar da Raiz de 2025. O que vocês estão planejando, o que a turma, nossa audiência, nossos alunos, nossos mentorados podem esperar da empresa A Raiz da Solução. Ô, Matheus, eu vou falar só uma palavra e fica para cada um refletir em casa. Inovação. O que vai vir, esperem, aguardem um momento. Inovação. Isso com certeza, João, acho que tá vai ter bastante. DNA. Eu acho que dá para nós tentar, para fazer nessa linha de pensamento tua, João, eu acho que eu vou escolher uma palavra assim que vai ser determinação, sabe? Eu sempre fui muito determinado, no sentido assim, talvez eu não sou organizado, né? Vamos falar assim, meio procrastinador, mas a determinação de um objetivo, isso eu tenho. Né? E eu acho que a dedicação que a gente vai ter dentro da Raiz da Solução em estudar e passar esse conhecimento para outras pessoas. E realmente, cara, encarar, enfrentar e chamar todo mundo para a batalha. Né? Vamos falar assim, ó, porque a batalha é de colher mais. Né? Então, eu acho que a gente quem pode esperar da Raiz da Solução é uma empresa que vai ter inovação, então isso está aliado a conhecimento. A parte de determinação e organização no sentido de levar isso melhor, atender melhor, mas sim, né, a gente realmente provar, né, que dá para fazer até uma analogia que todo mundo dizia que foguete não dava ré, né, pois o Elon Musk foi lá e mostrou que é o contrário. Nós vamos provar ao longo dos anos que soja 100 sacos por hectare é muito possível e ainda, João, para terminar, é muito mais lucrativo do que colher 70 sacos por hectare. É isso que pode esperar da Raiz da Solução para 2025 e nos anos seguintes, Matheus. Show. E a minha palavra, duas, na verdade, que é melhoria contínua, que você já até dá uma lapidada aí. Então, acho que ficou 3 palavras muito fortes, né? Que é inovação, determinação e melhoria contínua. Por quê? A gente sabe que nós não é perfeito. Então, a gente sempre tem o que melhorar. Nosso atendimento, nossa qualidade, nossos slides, tudo a gente tem o que melhorar e a gente sabe que tem que melhorar. E os que nós não sabemos, vocês podem falar para nós que a gente vai colocar no objetivo lá de melhorar. Então, acho que se cada dia a Raiz da Solução melhorar 1%, no final do ano que vem a gente vai estar gigante, vai estar muito melhor, vai conseguir transmitir esse conhecimento e trazer mais resultado para o produtor rural no dia a dia da vida dele. E, Matheus, eu acho que dá uma mensagem, até acho que eu vou começar aí, acho que a gente vai encerrando, né? Deixa eu começar hoje, porque sempre eu que termino. Então eu começo hoje assim, eu acho que eu gostaria de que as pessoas entendessem a Raiz da Solução como aquela ajuda, aquela pessoa que a gente tá aqui para dar a mão. Então, quer uma mão? Dá a mão pra gente. Que nós ajuda. Pede ajuda. Pega na nossa mão. Tem uma frase que eu gosto de um influencer que é bem legal, não vou lembrar o nome dele, mas é o Love Organics. Ele fala, pega na minha mão, não larga não. Cara, top, ele faz hortas e tal, muito legal. Então eu digo assim, ó, a gente tá aqui para dar a mão. Né? Sim, nós temos um conhecimento, vamos dizer assim, não somos as pessoas que mais conhecem, talvez, mas nós temos sim um conhecimento de um nível maior. Pronto, isso é fato, não tem que. E a gente tem sim condição de ajudar o agricultor nesse sentido. Então, precisou de ajuda? Pega na mão da Raiz da Solução, que nós vamos estar aqui para o ano que vem a gente melhorar todo esse processo, Matheus. E sim, acho que chegou a hora, então, da minha mensagem assim, de dizer o seguinte, vamos lá, pega esse final de ano, né, pensa em tudo isso, e agora eu queria desejar de coração mesmo que realmente, né, seja um feliz ano novo para todo mundo, né, que cada um com a sua situação, importa onde é que está, onde é que sim, um ano novo diferente, que realmente pare, pensa, reflita em tudo isso que a gente fez, falou nessas últimas 2 semanas, né, realmente de mudança da vida. Eu acho que agora é o ponto de tomada de decisão se você quer. Então, eu vejo assim que reflita sobre tudo isso. E o meu desejo realmente com muita saúde, né, muita saúde mesmo, que Deus esteja dando essa oportunidade, porque quem tem saúde pode trabalhar. Então, com esse espírito, né, vamos falar assim, de querer mais, de querer evoluir, né, nesse sentido eu quero desejar um feliz ano de 2025 para todo mundo mesmo e contem com a gente, né? Contem com a gente que nós vamos estar ali para atender, para conversar, para planejar, para sonhar, né? Vamos falar assim, com todo mundo, né? Que um Brasil melhor e um mundo melhor. Perfeito. Eu acho que
Só refletir o que nós conversamos aqui durante mais de 1 hora de podcast. Cada um faz sua reflexão em casa. Pense no ano de 2024, planeje as mudanças para o ano de 2025 e execute essas mudanças ao longo do caminho. Vai ser difícil, vai ser oneroso, nada é fácil, mas quando você tem um objetivo e tem pessoas boas em volta de você, e esse é o papel da Reis da Solução, te ajudar a chegar lá, pode contar com a gente. Desejo a todos um feliz ano novo, repleto de saúde, realizações, com muito Deus no coração. E passo a palavra para você, Matheus. Show. Eu queria falar para 2 pessoas, né? A pessoa que ainda não começou, eu queria que você colocasse essa palavra como se fosse a palavra do ano, que essa palavra vai ser a minha palavra também, que é a coragem. Então vamos realmente ter coragem, e coragem não é fazer loucura, mas sim andar e seguir em frente apesar do medo, apesar de achar que não vai dar certo, apesar de várias coisas. Você ter coragem de ir para frente. E para quem já começou, já deu o primeiro passo e já está em busca dos seus 100 sacos por hectare, e esse número é só uma meta subjetiva ali, que pode ser 90, pode ser 120, você já deu alguns passos e você só está no começo. E para quem já chegou no 120, é só o começo também, porque lá nos Estados Unidos já colheram 244 sacos de soja. Então a gente só está no começo dessa jornada para a gente buscar esses objetivos nossos. Beleza? E fim de ano, a gente tá na roça, a gente tem que aprender muita coisa. E para quem gostou, curte, compartilha, manda esse comentário para todo mundo que vocês conhecem. Mas a gente também tem que ir para a roça para ver a lavoura e ver como que tá, né? Então bora pra lida!